Ok, módulo 2, aula 1. Quantidade de movimento linear de uma partícula. Bom, pela segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton diz o seguinte, que vetor F resultante é igual à massa que multiplica a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. Se a massa pertence ao conjunto dos reais positivo, então quer dizer o seguinte, que F e R, vetor F e o vetor R, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Ok? Se essa massa pertence aos reais positivos, então quer dizer que esse vetor FR está na mesma direção, no mesmo sentido do vetor aceleração. Ok? Deixa eu escrever isso aqui então. F, então, vetor F e vetor aceleração estão na mesma direção, e no mesmo sentido. No mesmo sentido. Bom, a gente fez esse raciocínio em outra oportunidade, né? Isso aqui são dois vetores. Então, se eu tenho um vetor A, se eu tenho um vetor A, então quer dizer que KA está na mesma direção e no mesmo sentido e pode ser maior ou menor conforme K. Isso aí já foi, a gente explicou isso rapidamente ali. Só um raciocínio simples aí, ok? Bom, então, se o somatório de Fi com I variando de 1 a N é igual a massa vezes aceleração, ou seja, eu estou recopiando isso aqui, né? Força resultante é o somatório de todas as forças que agem nele, e eu sei o seguinte, que vetor A é dv dt, então o somatório dos Fi com I variando de 1 a N é igual a massa vezes dv dt. Ou melhor, somatório dos Fi de 1 a N é igual a d dt de quê? De massa V. Bom, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ok? Estou só colocando, é como se eu estivesse evidenciando o d dt aqui nessa equação. Só uma analogia. Esse mv aqui é um vetor e ele é chamado de vetor quantidade de movimento linear. E ele recebe o nome de, ele é escrito com L. Então, eu defino L como mv. Ou seja, L, de novo, esse m é um número, ou seja, a massa
ele pertence aos reais positivo. Não estou tratando aqui de massa negativa, obviamente. Ele é um número real, ele é positivo. E ele multiplica o vetor V. Esse vetor V ele pode ser, enfim, pode ser positivo, negativo, não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, se ele é real e positivo, então quer dizer que esse vetor L está na mesma direção, no mesmo sentido do vetor V. Ok? O mesmo raciocínio que eu tive aqui para analisar a força resultante. Se eu derivo esse L, eu vou ter o seguinte. L, vetor L ponto, massa é constante, conservo aqui, V ponto. Isso é igual a massa vezes aceleração, que é igual a somatório das forças Fi com I variante de 1 ainda. Ou seja, o somatório das forças Fi é igual a L ponto. Ok? Perfeito? Então vamos escrever isso. Então, L ponto é igual a somatório das forças Fi com I variante de 1 ainda. Ponto final aqui. Bom, essa equação é extremamente importante para o nosso desenvolvimento ao longo do curso. Então, preste atenção no que nós desenvolvemos aqui agora. Lembrando o seguinte, a massa ela é constante, ok? Ela não varia para nós aqui. Nosso entendimento, nosso curso, massa é constante. Ela não varia. Beleza. Se eu tenho... Se o somatório dessas forças com I valendo de 1 a N, se isso for igual a vetor nulo, isso quer dizer o quê? Que L ponto igual a 0, vetor nulo. Quando que a derivada de um vetor é nulo? Quando, dessa forma, então, quando o vetor L ele é uma constante. Ok? Assim, dessa forma, então, o vetor L é uma constante quando o somatório das forças, todas as forças que agem no objeto, é igual a o vetor nulo. Tá, mas quando que esse vetor L ele é constante? Lembra que L, vetor L, massa, vetor V? Ok? Então, esse L ele é constante se o vetor V for constante, em modo, direção e sentido. Porque a massa é constante. Então, eu tenho uma constante vezes alguma coisa. L só é constante se for M constante vezes esse alguma coisa, que no caso é o meu vetor V, for constante também. Então, vai ser uma constante que multiplica outra constante. Somente dessa forma o meu vetor L é constante. Ou seja, então quando o meu vetor velocidade ele é constante, ou seja, ele mantém o modo direção e sentido, eu tenho um L constante e dessa forma, se meu L é constante, meu L ponto é zero e se meu L ponto é zero, a somatória de todas as forças que agem no objeto também é nulo. Ok? Bom, a aula é essa. Guarde essas informações. Reveja a aula, se necessário, se não entendeu alguma coisa, que eu acho que é muito difícil, ficou bem tranquilo aqui, né? O desenvolvimento. E na próxima aula a gente continua. Tranquilo? Então, até mais. Abraços.